Olá pessoal! No episódio de hoje vamos receber o maestro Parcival Módulo. Ele nasceu na cidade de Americana, em São Paulo, e depois de estudar, ensinar e reger nas principais cidades brasileiras, foi para a Alemanha, onde durante 5 anos completou seus estudos de regência e recebeu o grau de mestrado com especialização em música dos séculos 17 e 18. O maestro Parcival lecionou na University of San Diego e recebeu bolsa de estudos para o doutorado na University of Southern California, em Los Angeles. Ele regeu várias orquestras no Brasil e em outros países, e atualmente é maestro principal da Orquestra Sinfônica de Potsdam, na Alemanha, e também coordena a área de arte e cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Além da formação musical, Parcival Módulo é bacharel em teologia e mestre em ciências da religião. Eu sou Aline Miranda e esse é mais um Falando em Música. Oi Parcival, é muito bom estar falando com você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do Falando em Música. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma conversa muito legal e o tema de hoje é Bach e sua música. Então eu gostaria que, para começar, você falasse um pouquinho sobre Bach. Um pouco sobre a vida dele, em qual contexto ele viveu, onde ele viveu, em qual época e como foi a infância e a juventude dele. Eu sei que tem muita coisa para a gente falar sobre a vida de Bach, então vamos começar com um breve resumo. Primeiramente, é um prazer poder estar com vocês, participando desse projeto tão bonito que vocês estão organizando. E prazer estar atendendo as perguntas que vocês certamente farão. Conversar com você, Aline, vai ser um prazer. Pois bem, a sua pergunta de fato é muito ampla, mas a gente pode resumir citando alguns pontos importantes. Por exemplo, Bach nasceu numa família de músicos, muito tradicional. A cidade que ele nasceu era uma cidade muito pequena na época. Ele nasceu no século XVII, mais exatamente em 1685. A cidade se chamava Eisenach e ela tem uma importância grande na história do protestantismo luterano. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. O fato que agora nos interessa é que Bach, como eu dizia, foi filho de uma família de músicos, já bisavô, avô, pai, músicos de atividade profissional mesmo, não que tocavam algum instrumento, mas que eram músicos para ganhar a sua vida, digamos. A família era também muito religiosa, sempre foi. A mãe era de uma família de agricultores, mas com alguns músicos também, também muito religiosa. Talvez o fato mais importante, Aline, a dizer de Bach e desse início da vida dele como ser humano, né, é que ele, diferentemente de alguns outros grandes músicos da história da humanidade, a gente pode pensar em Mozart, por exemplo, Mendelssohn, que foram meninos prodígios, né, que menininhos, o Mozart aos 6, 7 anos compunha, dava concertos, encantava multidões, etc. Bach não, Bach era muito talentoso, mas não foi nenhum gênio precoce que 4, 5 anos tocava, nada disso. Ele era e sempre foi muito, muito, muito aplicado, muito estudioso, muito dedicado às leituras, ao estudo dos instrumentos da época e depois ao estudo da composição, muito a sério. Isso acho que já é um ponto muito importante, né? Porque as pessoas têm a impressão de que os grandes músicos, os grandes artistas da humanidade nasceram feitos, prontos, não é? O que absolutamente não é verdade. Quase todos eles, com muito poucas exceções, se tornaram a partir de muito trabalho, bastante talento e bastante trabalho. Acho que isso já é uma boa lição para a gente, né, para começar. Eu costumo dizer que tenho visto muita gente com bastante talento para muitas coisas e que, por não terem disciplina, não serem estudiosos e concentrados,
não viram nada, dizendo bem popularmente, né? Mas eu já vi gente que aparentemente nem é tão talentosa assim, mesmo na área da música agora, podemos nos concentrar nela, mas que é estudioso, guarda bastante tempo para dedicar-se às leituras, ao estudo do instrumento, etc., que se tornam bons músicos, até bons artistas. Então, acho que Bach pode nos ensinar uma lição muito boa. Só para terminar essa sua primeira pergunta, acho que importante também a saber de Bach é que ele vai estar muito, muito ligado ao movimento da Reforma Protestante. É impossível entender a música de Bach sem entender Lutero e as ideias de Lutero referentes à música. Eu vou falar depois, mas ele tinha uma ligação muito forte com a história de Lutero, até mesmo geograficamente. A cidade que ele nasceu, eu já fiz referência a essa, Eisenach, vai ser uma cidade muito importante na história de Lutero. Acho que isso responde a sua primeira pergunta. Nossa, muito legal, né? É sempre muito interessante a gente ver essas diferenças, né? Nos grandes músicos, né? A gente pensa, como você disse, que todos tiveram as mesmas histórias, né? A mesma história de terem sido prodígios, mas a gente vê que, como no caso de Bach, não foi assim, né? Como você disse. E aproveitando o gancho que você falou da Reforma Protestante, então já vamos falar sobre isso logo de cara. Me fala um pouco, quais foram as influências de Bach para ele virar para ele agir, né, na área da música, e como que é assim essa relação entre Bach, Lutero e a Reforma Protestante? Já vamos falar sobre isso. Bem, nós podemos nos lembrar que eu disse que no que se refere às influências de Bach para a música em si, veio da própria família, né? A família era toda uma dinastia voltada para a música, e a música sacra, inclusive, que na época de Bach e antes dos seus ascendentes, era uma profissão de tempo integral, né? Muitas igrejas tinham, as grandes igrejas todas, tinham músicos em tempo integral, que cabia a eles escrever música, compor, arrumar os instrumentos, manter os instrumentos, ensaiar todos os grupos vocais, dar aulas para as crianças, não só de música, de línguas, de latim, de uma opção de coisa. E, pois bem, Bach, desde o berço, então, foi motivado a isso. Depois você comenta aí, nós também falamos sobre Lutero. Bach nasceu numa cidade que vai ser importante para a história de Lutero. Veja, só para nos lembrarmos e estabelecer algumas datas para a gente se localizar, se a gente quiser achar uma data para a reforma, a gente pode falar em 1517. Foi o ano, comecinho do século XVI, portanto, foi o ano que Lutero pregou na porta da igreja dele aquilo que se chamou 95 Teses. Depois, esse realmente foi o movimento que deflagrou, que iniciou todo o movimento da reforma. Mas isso aconteceu mais de 150 anos, mais de um século e meio, 160 e poucos anos antes do nascimento de Bach. Bach nasceu em 1685. Portanto, como eu disse, mais de 150 anos depois do fenômeno da reforma. Mas a região onde ele estava e a cidade onde ele nasceu era uma cidade muito cheia de influências luteranas. Para se ter uma ideia, a gente talvez se lembre de uma história, e se vocês não se lembrarem, quem sabe podem comentar para numa outra ocasião, quem sabe numa dessas aulas mesmo, falar da vida de Lutero. Lutero foi escondido numa fortaleza quando ele estava vindo de volta para sua casa depois de um encontro muito importante que ele teve com as autoridades da igreja, que ele estava discordando. Eles meio que o sequestraram e levaram, não a igreja, os amigos de Lutero, levaram-no para uma fortaleza. Essa fortaleza ficava em cima de uma altíssima montanha e ele ficou escondido lá quase um ano. Lá ele traduziu o Novo Testamento, por exemplo, enfim. Essa fortaleza ficava na cidade de Eisenach. E quando ele saiu desse esconderijo, ele desceu e foi em Eisenach que ele pregou o seu primeiro sermão na igreja de Eisenach. E nessa igreja, cento e tantos anos depois, 160 anos depois, Bach seria batizado. Os pais de Bach casaram-se nesta mesma igreja onde Lutero fez o seu primeiro sermão e onde Bach, então, foi batizado também. Saindo da porta da casa de Bach,
e olhando para a casa onde Bach nasceu, olhando para cima à esquerda, a gente vê a fortaleza onde Lutero ficou escondido. O que eu quero dizer com isso? A cidade estava muito impregnada das informações de Lutero. E Lutero havia pensado numa nova forma musical para a igreja. É esta nova forma musical que dominou o pensamento de Bach e para o qual Bach se dedicou toda a vida, mas isso eu posso falar um pouco mais tarde. Nossa, é realmente muito legal pensar nessa relação, né? Entre coisas que aconteceram antes e que influenciam totalmente em alguma coisa posterior, né? Como foi o caso da Reforma e de Bach. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco sobre isso, mas eu queria, na verdade está tudo interligado, né, o que a gente está falando aqui, mas eu queria saber uma coisa. Até hoje, Bach é considerado o pai da música. Eu queria saber por que ele é considerado o pai da música e qual é a importância dele na história da música. Bom, para dizer a verdade, a música já teve vários pais, tá, Aline? É que na verdade cada época tem seus grandes expoentes, né? E todos eles com uma importância muito grande. Nós costumamos dizer que Bach foi um dos maiores compositores e um dos maiores músicos da história da música sacra, da música em geral, certamente, mas teve outros grandes compositores que em diferentes épocas, anteriores a Bach e posteriores a Bach também, mudaram o rumo da história da música, né? Então a gente tem que reconhecer a importância que antes de Bach alguns já tinham tido, como Monteverdi, como Schütz, como grandes compositores, e depois de Bach, então Mozart e Haydn, e Beethoven, Brahms e tantos compositores que deram sua enorme contribuição até mudando os rumos da música, né, por sua influência. São, de certa forma, pais de uma nova história da música, né? Mas a importância de Bach é reconhecida por causa da profundidade da sua obra, por causa da sua extrema inteligência e da extrema preocupação que ele tinha em fazer tudo muito perfeito. Isso também tinha algo a ver com a religiosidade de Bach. Bach havia crescido no meio de uma família, além de músicos, de gente muito religiosa, muito piedosa, e que tinha muito temor de Deus, no melhor sentido da palavra. Bach tinha a convicção de que ele tinha um talento que havia sido dado por Deus, e que ele tinha obrigação de multiplicar, de fazer cada vez melhor, e quando ele compunha, ele sabia que o seu crítico mais importante não eram as pessoas sentadas lá no domingo para ouvi-lo tocar ou dirigir o coro ou a orquestra, mas era Deus. E ele tinha muito medo da condenação de Deus, da condenação eterna, né? Porque ele dizia, se Deus deu esse talento, eu preciso multiplicá-lo, e se eu fizer menos do que o melhor, eu vou estar pecando e eu vou ser condenado por isso. Olha, isso nesse período as pessoas tinham mais medo, né, da condenação do que hoje, fala a verdade. Pois bem, o fato é que Bach escreveu uma música altamente intelectual, muito elaborada, muito difícil às vezes de ouvir, embora ele tenha escrito coisas muito acessíveis, músicas para gente que está começando a estudar piano, já tem música de Bach para tocar, e quem é um grande concertista de qualquer instrumento, tem sempre uma partitura com a qual ele vai se defrontar e vai ter muita dificuldade de tocar, por causa da grande complexidade. Mas acima de tudo, Aline, acho que isso é o que torna a música de Bach muito especial, é que ele foi um compositor que se preocupou muito com a palavra, com a representar as palavras que a música continha. Então, se ele escrevia uma música para um texto, para uma letra, para uma poesia, ele tentava representar, através dos sons, as ideias que o texto continha. E isso é uma premissa de Lutero. Lutero achava que a música no culto a Deus, primeiro, devia ser dirigida a Deus e não às pessoas, e segundo, ela devia tentar explicar o texto para as pessoas. Lutero dizia, a música no culto tem que ser tão boa, se alguém de fora não conhece a língua, mas se ela se assenta lá e ouve alguém cantando alguma coisa, ele não entende a palavra, mas pela música ele tem que entender o assunto, o tema
que está sendo cantado, entendeu? Ele queria que a música fosse serva do texto, fosse representante do texto. Ele até usou uma expressão latina para isso, ele Lutero, né? Música tem que ser a explicação do texto. Ele disse, música explicatio textus. Tem que ser a explicação do texto. E Bach dedicou-se a vida inteira para fazer isso de uma forma cada vez mais perfeita. Nossa, muito legal mesmo. Incrível pensar nessas coisas, né? Essa relação de Bach com a Reforma, com o Lutero, muito legal. E aproveitando esse gancho, nesse sentido que Bach pegava esses preceitos da Reforma de Lutero e ele tentava conseguia fazer isso na sua música, mas a música dele tinha uma complexidade, né? Assim mesmo como você falou. E o que eu queria saber é sobre a simbologia nas composições de Bach, porque a gente ouve muito falar que a música de Bach era muito simbólica, tinha os símbolos aqui, outros muitas vezes, vamos dizer entre aspas, escondidos, né? Mas assim, pensando nisso que você falou, o que seria essa simbologia na música de Bach? Bem, Aline, agora você faz uma pergunta bem mais difícil de responder dessa forma da nossa conversa, não é? Mas eu vou tentar dar uma ideia. Tem tudo a ver com o que eu acabei de dizer sobre ele tentar descrever através dos sons musicais o que o texto dizia. Então, ele tenta representar com a música não só a ideia geral do texto, não sei se é claro isso. Por exemplo, qualquer compositor, por mais até desinformado que seja, ele já tenta, quando ele escreve música para uma poesia, para um texto, se a poesia for triste, ele já vai fazer uma música um pouquinho mais triste, não é? Se a poesia for mais viva, mais alegre, mais divertida, ele também vai fazer uma música provavelmente que represente isso. Mas nós não estamos falando disso quando a gente fala numa música como a que Bach fez. É preciso dizer também que não foi coisa exclusiva de Bach. Os compositores do seu tempo, que vieram depois da Reforma, influenciados pelo pensamento de Lutero, todos fizeram isso. Há outros compositores que fizeram a mesma coisa que Bach, só que Bach fez melhor do que todo mundo, de uma forma mais perfeita. Então, para te dar um exemplo do que a gente está falando, digamos que lá no meio da música dele tem uma palavra como morte. Aí, nesse lugar onde a palavra diz morte, ele coloca um acorde muito estranho, muito difícil de ouvir, com dissonâncias, com sons que não combinam. Ou ele diz assim, a música diz assim, então ele subiu aos céus. E nessa hora, para descrever essa ideia de subir aos céus, ele faz uma linha melódica, uma melodia que vai subindo, por exemplo. Ou, da mesma forma, em oposição, desceu ao Hades, desceu ao inferno. Né? Aí então uma linha descendente, por exemplo. Né? E isso vai por números, por tonalidades, por acordes. Por exemplo, na língua alemã, a palavra para sustenido, aquela figura na música que parece assim aquele sinalzinho de jogo da velha, né? Hashtag, aquele sinal sustenido, em alemão se chama Kreuz, que quer dizer cruz. É a mesma palavra. Então aquilo lá se chama cruz. Cada vez que Bach vai usar, ou aparece no texto a palavra cruz, ele usa vários daqueles sinais na sua partitura, naquele trecho, para representar a palavra cruz. E assim por diante, isso é infinito, não tem muito fim. Quando, por exemplo, ele escreveu uma cantata que se chamava, ou que dizia sobre os 12 apóstolos, e ele começa dizendo, e eram então os 2 apóstolos, e para descrever essa linha melódica, ele usa exatamente 12 notas musicais, bem tranquilas, assim, cada nota musical descrevendo um apóstolo, digamos, né? Quando ele vai falar sobre a Trindade, por exemplo, ele usa grupinhos de 3 notas
olhando na partitura, a gente vê meio que um triângulo, assim, as 3 notas, uma numa linha, outra na de cima e a outra volta, fazendo 3 pontos, formando um triângulo, para descrever trindade. E assim por diante, Aline, eu poderia falar dias sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito, e nós iríamos desde coisas assim mais fáceis de entender, para quem não é músico, até coisas muito profundas, como as tonalidades, né, se está em Mi maior, se está em Si menor, se está em não sei o que, Lá maior, Mi maior, todas essas coisas. E isso sempre importa para Bach, nunca é por acaso, tá? Então é disso que a gente fala quando a gente fala em descrever o texto e usar símbolos musicais para descrevê-lo. Isso de uma forma muito superficial, porque, como eu te disse, é algo bem complexo e bem profundo. É verdade, se a gente for continuar falando sobre esses detalhes, a gente vai ficar aqui por dias, né? Mas o que eu queria perguntar, todas essas obras de Bach, as composições dele, ele fazia para a igreja, correto? E é isso que eu queria saber, como você falou em algumas perguntas atrás, eu queria saber como que era o trabalho de Bach como músico na igreja. Eu queria saber como que ele treinava os cantores dele, como que ele fazia com relação aos instrumentistas, como ele fazia para compor novas músicas toda semana, né? Queria falar um pouquinho sobre isso. Bom, na sua pergunta você já faz uma excelente descrição de como era o trabalho. Era tudo isso aí mesmo. Ele tinha que compor toda a música para cada culto que acontecia. E era culto mesmo, porque era uma igreja reformada, luterana, e em todas as igrejas que ele trabalhou. A igreja na qual ele permaneceu mais tempo fica na cidade de Leipzig. Leipzig era uma cidade relativamente importante, já na época de Bach, tinha uma universidade, tinha 3 igrejas relativamente grandes, bem grandes 2 delas, e ele acabou ocupando um cargo que ele tinha de ser o músico principal, o líder da música numa dessas igrejas, que era a igreja central, por assim dizer, que era a igreja São Thomas, mas essa igreja tinha ligação com 2 outras igrejas. Isso quer dizer que Bach precisava suprir também as outras 2 igrejas de uma certa assistência na área da música. Também a gente precisa entender que as igrejas naquela época, como aliás as igrejas na Alemanha ainda hoje são, elas são mantidas também pelo Estado, elas recebem dinheiro público, que faz parte do imposto. As pessoas pagam nos seus impostos uma pequena porcentagem que vai para as igrejas. Isso quer dizer que as igrejas têm recursos, e tinham já na época de Bach, e tinham contratos com músicos. Toda a igreja grande tinha uma orquestra, não era uma orquestra grande, entre 10 a 15 músicos. Para aquela época era uma orquestra bem razoavelmente grande, as igrejas maiores um pouquinho mais, as menores um pouco menos, e tinha um grupo de cantores, de entre 25 e 30 cantores, de meninos e homens. Naquela época, e nessas igrejas, mulheres não cantavam no coro, então as vozes que hoje sopranos e contraltos cantam eram cantadas por meninos, que eram excelentes cantores e excelentes músicos. Eles moravam nas dependências da igreja, no colégio, estudavam as disciplinas comuns que todo mundo precisa saber, língua, matemática, etc., mas tinham uma parte do dia somente aulas de música e de canto. E esses meninos eram fabulosos cantores. E esse coro era um coro famoso, como até hoje. Existe até hoje os chamados os cantores de São Thomas, da igreja de São Thomas de Leipzig. E eles fazem concertos no mundo inteiro, etc. E eles já existem desde sempre, desde a época de Bach. Bom, não são os mesmos meninos, né? Os mesmos meninos não. Esses cresceram, mas vão se renovando. E cabia a Bach ensaiar esse coro. Diariamente eles tinham ensaio e diariamente a orquestra também tinha ensaio. Eram músicos exclusivos mesmo da igreja. Mas Bach compunha, então ele estava ensaiando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ensaio geral, domingo cantava e tocava no culto. Ele tocava órgão, uma peça que ele tinha composto especialmente para esse culto, uma cantata que tinha sido escrita por ele durante a semana especialmente para esse culto.
E tudo mais que tivesse a ver com música ele produzia durante a semana. É claro que enquanto ele estava ensaiando numa semana, ele já estava compondo para a semana seguinte, ou não é? E assim que a semana seguinte chegasse, ele estava indo para outra e assim por diante. E isso dava muito trabalho, era, como eu disse, um trabalho de tempo integral. Ele ensaiava todo mundo, regia todo mundo, tocava órgão, e era um excelente organista. Aliás, os seus contemporâneos, as pessoas que viveram na época dele, o respeitavam talvez até mais como organista do que como compositor, porque muita gente compunha parecido com Bach, não tão bem, mas compunha. Então o que saltava à vista, saltava aos olhos naquela época, era a genialidade do Bach como intérprete, como instrumentista. De fato, ele era respeitado como o mais importante organista daquela região, talvez até de toda a Alemanha, no seu tempo. Ele foi o maior instrumentista do seu tempo, tocando órgão. Ele era chamado como consultor. Havia um grande construtor de órgão na época dele que, quando precisava de um conselho, que alguém desse uma olhada no instrumento novo que ele estava construindo, inaugurando, ele chamava o Bach para dar a opinião. Então ele era muito respeitado como instrumentista de fato. E ele tocava em todos os cultos da Igreja de São Tomás. Bem, como você mesmo antecipou, era um trabalho insano para os nossos dias, né? Era alguém que realmente dominava muito a técnica da composição e da música para conseguir produzir tudo isso. Era um trabalho de dia inteiro, de todas as horas do dia. Ele só fazia isso e trabalhava muito, muito mesmo. Olha, com certeza Bach precisava de muita paciência, né? Olha, muito legal, incrível. E aproveitando nesse sentido que você falou, que ele era mais reconhecido como organista do que como compositor, como que a obra dele ficou tão conhecida depois, né, nos anos seguintes e até hoje, né, foi totalmente conhecida? E como que a obra dele foi tão difundida? Aline, essa sua pergunta é muito interessante, porque houve um período que Bach foi completamente esquecido, praticamente esquecido. Também a gente precisa entender o contexto histórico, tudo tem uma razão, né? Na época que Bach viveu, no século XVII, e final do século XVII e começo do século XVIII, não havia uma grande ênfase assim no compositor, um culto à personalidade, nada disso. Um músico naquela época, fosse ele um instrumentista ou um compositor, era alguém que havia se preparado para isso e parecido com um artesão. Ele fazia aquilo que ele havia sido treinado para fazer, ponto final. Não havia assim uma celebração com uma grande estrela, né, como vai acontecer com cantores famosos da música popular, que todo mundo, eles são semideuses, né? Não, isso não era assim na época de Bach. Bach era um profissional muito qualificado, que fazia muito bem o seu papel, respeitado como grande instrumentista, também respeitado como compositor, mas não era algo que se publicasse, se achasse uma coisa estrondosa, nada disso. Como eu te disse, toda a igreja tinha um compositor muito bem formado, que fazia músicas excelentes. E havia muito material musical, muita partitura naquela época nos arquivos das igrejas. E bem assim também, ele escrevia uma cantata, cantava num domingo, já começava a escrever outra para outro domingo. Não tinha essa coisa de se repetir uma obra, fazer um concerto mais tarde, botar outra vez essa obra, e um ano mais tarde outra vez. Não, usado uma vez, pronto, ela era quase lixo, o papel. Bom, mas você me pergunta, como é que a obra chegou até nós? Ela chegou porque, estando na igreja, ela ficou arquivada, as partituras de Bach ficaram arquivadas no arquivo, no enorme arquivo da igreja de São Tomás e também da universidade onde Bach lecionava. Mas, como eu disse, ele ficou esquecido por muito tempo, porque Bach foi o último compositor do período que a gente chama de período barroco. Último porque o barroco já estava no fim quando Bach viveu. E a gente costuma dizer que Bach foi o último barroco. Só para ter uma ideia, se você alguma vez, você que me ouve agora, não sou a Aline, estudou assim as épocas da história da arte e da história da música, vai ter lido talvez que o barroco terminou em 1750. Foi o fim do barroco. Por que essa data foi escolhida? Porque é o ano da morte de Bach.
Então é como se com Bach encerrasse-se o período chamado Barroco. Os filhos de Bach, e foram músicos também, vários deles, 3 deles, 4 deles, muito famosos, muito músicos de corte, músicos de igreja também, com uma vasta obra. Então a tradição da família Bach continuou, né, com os filhos de Bach. Pois bem, os filhos de Bach já nasceram num tempo que olhava para a música de outro jeito, mais para o classicismo, aquilo que Mozart vai fazer depois, etc. Então os filhos de Bach já meio que consideravam que a obra de Bach era uma obra importante, grande, ele escreveu muito, milhares de obras, mas já, digamos, ultrapassada. E Bach então ficou esquecido, como muitos compositores ficaram. Até no século XIX, quando um músico muito importante chamado Mendelssohn, que é um nome conhecidíssimo, Mendelssohn é conhecido pela marcha nupcial que ele escreveu, é ou não é? Mas ele escreveu muito mais do que a marcha nupcial, lindas sinfonias, grandes obras. Pois não é que o Mendelssohn vai ser músico na mesma igreja que Bach havia sido? E Mendelssohn era, apesar de compositor, ele era um grande musicólogo, investigador. E ele foi ver os arquivos da igreja e achou muita partitura de Bach. E depois de quase 200 anos, mais de 150 anos, Mendelssohn resgata uma partitura, foi uma grande obra de Bach, Paixão São Mateus, e Mendelssohn executou essa obra com coro da igreja, orquestra, e foi um sucesso estrondoso. Que é isso? Ué, esse é um cara que já foi músico aqui nessa igreja, Bach. Então aí houve uma espécie de ressurgimento de Bach. É bem verdade que os musicólogos, etc., sempre souberam que houve um Bach, conheciam parte da obra, mas assim, conhecido o nome do grande público e para concertos, etc., não. Foi Mendelssohn, muitos anos mais tarde, quem resgatou a obra de Bach. Veja que interessante, né? Então, ele, de fato, dormiu por algum tempo. E Mendelssohn nasceu em Leipzig, e ele nasceu em 1809, imagina, no começo do século XIX, e nasceu, né? Não começou a trabalhar. Então, se ele nasceu em 1809, ele começa a sua atividade musical lá para 1820, quase, e 30, né? 1830, imagine. E Bach morreu em 1750, então ficou, de fato, quase 100 anos desconhecida a obra de Bach, né? Esse resgate, outra vez, desconhecida das pessoas mais comuns, do público, né? E Mendelssohn lança luz a essa obra, e a partir daí, então, muitos estudiosos começam a debruçar-se outra vez sobre a música de Bach, tentar entendê-la, mas isso que a gente falou lá atrás, por exemplo, dos símbolos musicais e da sofisticação da música de Bach, representação das palavras, isso nem o próprio Mendelssohn entendeu ainda, porque era uma linguagem que havia sido perdida. Essa linguagem de representações, etc., o período que Mendelssohn viveu, que é o romantismo, já havia perdido essa coisa. Então, muito mais recentemente na história, já no século XX praticamente, é que se começa a descobrir esses símbolos, essa sofisticação da música bachiana, da música de Bach. É isso aí. Eu queria ainda fazer uma observação, chamando um pouquinho a atenção para o nome dessa série bonita que vocês estão fazendo, Falando em Música. Esse é o nome do programa, Falando em Música. É bonito o título. E é exatamente o que Bach fazia. Ele falava em música. Ele descrevia o texto em música. E aqui, se no nosso caso é falando em música, a gente podia pensar que para Bach seria alguma coisa como musicando a fala. Ele colocava música na fala, nas palavras, no texto. Nossa, que lindo, muito legal. Agora uma pergunta sobre a vida de Bach, mas que está certamente meio que relacionada aos nossos dias atuais mesmo, assim. Na época de Bach, ele passou por algumas epidemias, né? Não sei se diríamos pandemias, mas epidemias ele passou, né? Então, eu quero saber como essas epidemias pelas quais Bach passou influenciaram a vida dele e a obra. Sim, é verdade. Bach passou por algumas dificuldades muito grandes. A gente podia
lembrar bastantes, mas eu acho que basta chamar atenção para algumas poucas. Por exemplo, na época de Bach, houve algumas guerras que a Prússia, a Saxônia, etc., os estados naquela época, né, empreenderam contra seus adversários próximos. E embora Bach não tenha lutado nessas guerras, ele perdeu muita gente. Então acontecia a igreja, né, que era a matéria-prima dele, as pessoas da igreja para fazer o seu trabalho. Então tinha casos, por exemplo, onde ele tinha que dar um jeito, improvisar, porque tinha muito poucos homens, todos os homens adultos e ainda em condições haviam ido para as guerras, por exemplo, as lutas. Então só tinham as pessoas mais idosas, homens mais idosos e meninos, e obviamente as mulheres. E aí ele tinha que improvisar e compor coisas só para mulheres, só para um grupo pequenininho de gente. E isso influenciou, obviamente, a sua música. Bach passou por um período de uma praga, sim, uma peste mesmo. Ficou conhecida como, acho que, Grande Praga de Marselha, na França. E foi chamada de Grande Peste também. Alcançou a Europa inteira. E só a cidade de Marselha, na França, tinha 100 mil habitantes na época e perdeu exatamente a metade, em torno de 50 mil habitantes. E no conjunto, ali na região de Marselha, na França inteira, de umas 400 mil pessoas, 220 mil foram mortas, isso é mais da metade. E essa praga, essa grande peste, aconteceu de 1720 a 1722, por 2 anos. E você imagina bem o período da atividade maior de Bach. E tudo indica que uma das cantatas que Bach escreveu, que é a cantata de número 25, tenha sido influenciada pelo fato da grande praga e do monte de gente que morreu. É claro que não aconteceu só na cidade de Marselha, as cidades no entorno e também na Europa em geral matou muita gente da comunidade de Bach. E Bach escreveu então uma cantata, como eu disse, a cantata número 25, se alguém tiver curiosidade, e começa de uma forma, o texto é um texto terrível, por assim dizer, que começa de uma forma bastante difícil. Diz assim, eu só me lembro em alemão, preciso pensar e traduzir. Não tenho nada saudável no meu corpo, talvez porque tu estejas falando para Deus, né? Porque talvez tu estejas bravo comigo. E não há paz nos meus ossos, no meu esqueleto, por causa das minhas culpas. E vai por aí afora. O texto é terrível da cantata 25. A música também é. Influenciou, portanto, a cantata que ele escreveu em 1723, a cantata 25. E, como eu te disse, bem no período da grande praga ou da grande peste de Marselha. Então veja, certamente influenciou, não é? Ele fez música citando o fato, usando o fato, ou nas guerras, nas lutas e nas faltas, nas epidemias como essa, falta de gente para tocar e para cantar, e ele teve que se adaptar a isso. Sim, ele viveu epidemias como a nossa, sem dúvida. E quando Bach foi ficando mais velho, ele teve a ajuda de alguém que o auxiliava a escrever o que ele falava, né, em suas composições? Essa também é uma questão interessante, Aline. Você está despertando algumas coisas, e como eu não fazia ideia do que você ia perguntar, é mais interessante ainda para mim também. Sim, Bach... Bom, a primeira coisa importante a se dizer é que Bach morreu cego. Ele foi perdendo a visão na segunda parte da sua vida, na maturidade, e morreu completamente cego.
E durante, então, já a sua maturidade, quando ele foi envelhecendo, ele precisava de ajuda, sim, de muita gente, até para ajudar a copiar o que fizeram com muita competência seus filhos, 2 filhos, eu disse que eram 4 filhos músicos, mas que ajudaram nessa época foram 2. Carl Philipp Emanuel Bach foi um grande auxiliar dele para escrever as partituras, e a sua esposa, que foi bastante companheira. Ela era cantora formada, conhecia bem música e ajudou muito a copiar, porque uma coisa é você compor, por exemplo, uma cantata, depois você tem que copiar as partes para os músicos. O primeiro violino recebe a parte do primeiro violino, copiada à mão, na época não tinha computador, não é? Os segundos do segundo, se tem um instrumento como a flauta, vai ter a parte da flauta, a parte do ar, tudo, não basta compor, depois de compor você tem que copiar as vozes, as partes, não é? E nessa hora também ele recebia ajuda, enxergando cada vez menos, até, como eu te disse, ficar completamente cego. Existe uma história muito bonita com respeito a Bach e ao respeito que ele alcança no final já da sua vida, poucos anos antes de morrer. Ele foi visitar o seu filho, Carl Philipp Emanuel Bach, que era músico de uma corte vizinha em Potsdam, perto de Berlim, e porque havia nascido o filho do Carl Philipp, neto, portanto, de Bach, e ele foi visitá-lo. E Bach foi numa carruagem, demorou muitas horas para chegar, é uma viagem de algumas dezenas de quilômetros, pouca, mas na época era muito demorada. Hoje a gente chega lá em 2 horas, mais ou menos, menos de 2 horas, mas demorou 1 dia e meio. E aí ele chegou muito cansado e bem velho já, idoso. E aí ele chega na porta da cidade de Potsdam e os soldados já haviam sido orientados pelo rei, e o rei ordenou que ele fosse levado ao palácio de Potsdam. E aí ele ficou muito preocupado, achou que ele tinha feito alguma coisa errada. Como o rei está me recebendo? Quem sou eu, não é? Aí quando ele entrou no palácio, o rei estava com as suas melhores roupas e pediu para que Bach tocasse o cravo novo que ele havia comprado. E Bach então sentou-se no cravo e começou a improvisar, tocando melodias lindíssimas, e o rei deu para ele um tema, uma pequena melodia, e Bach começou a fazer uma grande obra dessa melodia que o rei tinha composto. O rei era músico, era flautista. E esse rei, o Frederico II, foi um rei bastante importante na Prússia. Eu gosto muito dessa história, até porque eu tenho o privilégio de passar muitas vezes por esse castelo onde isso aconteceu, e já inclusive ter feito um ensaio nessa mesma sala onde estava o cravo que Bach tocou e que Bach inaugurou, e ainda está lá o instrumento preservado. E isso eu te contei para dizer que, embora ele não tenha, depois da morte, mais um reconhecimento tão grande, sim, ele teve um reconhecimento em vida das pessoas que sabiam apreciá-lo como grande intérprete e, nesse caso, também como compositor, né? Assim como o rei. Então, voltando à sua pergunta, ele teve alguns reconhecimentos em vida, no final da vida, e sim, teve auxílio de muita gente, mas essa gente era especialmente a sua família e alguns discípulos. Bach teve muitos discípulos, escreveu muita música, inclusive, para a formação desses seus discípulos, e alguns deles o ajudaram nos últimos anos de vida, certamente. Acho que uma observação que seria interessante acrescentar: Bach morreu aos 65 anos de idade, como já dissemos, em 1750, o que para a época era uma idade considerada avançada já. Era comum que as pessoas morressem muito mais cedo. E então teve uma vida razoavelmente longa para aquele momento histórico, não é? E nos últimos anos ele então teve sim essa dificuldade muito séria com a visão. Muito legal. E agora eu quero fazer uma última pergunta, uma pergunta diretamente para você. Se todas as composições de Bach se perdessem, aconteceu alguma coisa no mundo, todas as composições de Bach se perderam, mas você pudesse salvar uma, qual dessas composições você escolheria e por que você escolheria essa obra? Bom, primeiramente, felizmente isso não aconteceu. Eu quero te dizer que se
a obra de Bach não tivesse sido conhecida, tivesse sido perdida em vida, por exemplo, um incêndio queimou tudo, a história da música teria sido diferente. Ele realmente mudou o rumo da história da música com sua obra. Mas eu não sei responder a sua pergunta. É absolutamente impossível, porque são tão magníficas as grandes obras, que é impossível escolher uma. Até porque também é muito farta, é muito grande o repertório. Mas eu diria, Aline, que para não incorrer em nenhum erro maior, eu diria que se nós salvássemos as grandes paixões que ele escreveu, a história da paixão de Cristo, né? A paixão São Mateus e a paixão São João, e a Missa em Si menor, a grande obra que ele escreveu, e talvez o Orgelbüchlein, o pequeno livro de órgão, nós teríamos uma súmula da obra de Bach aí. Essas obras magníficas e complexas e maravilhosas contêm a essência do pensamento bachiano. Eu devia acrescentar o Magnificat também. Então aí nós teríamos as duas grandes paixões, Mateus e João, teríamos a Missa em Si menor, o Orgelbüchlein, o pequeno livro de órgão, e o Magnificat. É impossível reduzir esse número. Essas teriam que ficar todas. Sinto muito não poder escolher uma. Talvez fosse interessante observar ainda, como registro de tudo que nós falamos, que Bach está hoje sepultado no púlpito, ou na parte da frente da Igreja São Tomás, onde ele passou muitos anos trabalhando, e onde faleceu. Lá está sepultado, e até hoje é para todos nós músicos um privilégio poder passar por lá e ficar ao lado de Bach. Eu tive a oportunidade de fazer um ensaio lá, e Bach estava sepultado às minhas costas, e eu fiquei muito impressionado. Parcival, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nossa conversa foi muito boa, gostei muito. Tenho certeza que todo mundo que escutou também gostou, mas infelizmente a gente tem que chegar ao final, né? Se a gente for aqui continuar falando, a gente pode passar dias falando sobre Bach, sobre sua obra. Se a gente for falar sobre os detalhes, então, a gente vai passar meses, anos falando. E a gente, infelizmente, tem que encerrar. Então, muito obrigada, a gente agradece mais uma vez. Muito obrigada pela disposição, muito obrigada por tudo. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Bom, eu acho que a gente falou bastante, eu não quero mais cansar vocês que nos ouvem, mas quero dizer que foi um prazer muito grande, viu, atender o seu convite, poder participar, como já disse, desse projeto tão bonito, nesse momento de a gente ter de ficar em casa, não é? Temos feito projetos parecidos com os nossos grupos, temos uma série bonita que lá no Mackenzie nós estamos fazendo, chamado Notas Musicais. A cada semana sai uma nova música que a gente faz com músicos nossos, e eu apresento, eu falo um pouquinho. É em vídeo, se você tiver curiosidade de entrar no site do Mackenzie, que é mackenzie.com, você vai achar, e aí procure lá Notas Musicais, que você vai encontrar. Já tem vários lá, e a cada semana sai um novo. Tem coisas bem divertidas que nós estamos fazendo com nossos grupos. Cada um na sua casa, grava e junta, e assim vai, não é? Pois bem, então terminaria agradecendo outra vez a oportunidade de poder estar também nesse projeto. Acho que isso é uma ferramenta muito bonita que a gente está descobrindo, e que provavelmente vai continuar, mesmo depois de terminada o nosso isolamento, ou não é? Isso que eu estou me referindo é a internet, ou a possibilidade de a gente falar com muita gente ao mesmo tempo, mesmo estando em casa. Muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos. Então, repetindo para quem ficou interessado, o projeto do Mackenzie se chama Notas Musicais. Ele é em vídeo e você pode encontrar também no canal do YouTube da TV Mackenzie. Então, Notas Musicais da TV Mackenzie. Bom, a nossa conversa de hoje foi muito legal, mas infelizmente nós chegamos ao fim. Então, você que está ouvindo a gente, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo e se inscrever no nosso canal IPI Paulo Silas para você receber novos conteúdos toda semana.
O Falando em Música fica por aqui, e para encerrar vamos escutar o Agnus Dei da missa em si menor de Johann Sebastian Bach.